Oi pessoal, eu sou o Rodrigo, aqui do canal Viveiro do Rodrigo, e hoje eu vou fazer uma resenha dupla da história Vida à Deriva, que tem tanto este livro como um filme, e são baseados em uma história real. Mas antes de começar o vídeo, eu queria deixar meio que um alerta aí, porque com certeza vai existir spoilers ao longo do vídeo, porque eu vou estar conversando tanto sobre o livro como o filme. Então eu vou pegar coisas que acontecem nas duas produções para meio que fazer uma pequena comparação para vocês entenderem como é a história. Então se você tem problemas com spoilers, para por aqui. Mas se não, assim como eu não tenho nenhum tipo de problema com spoilers, continue o vídeo porque com certeza está muito maravilhoso. Mas antes disso, eu queria fazer um convite para você conhecer o meu blog. Sim, eu tenho um blog que também se chama Viveiro do Rodrigo. Ele é uma extensão aqui do canal onde eu faço minhas resenhas mais escritas. Vou deixar o link aqui embaixo para você passar lá, ler as resenhas, conhecer um pouco mais do meu blog. Eu também queria convidar você para conhecer meu Instagram, passar lá, visitar, me seguir, ver as fotos. Eu utilizo o Instagram como uma maneira para estar avisando sempre quando saem os posts no blog e os vídeos aqui no canal. E claro, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Passa aqui nesse botãozinho vermelho ó, de se inscrever e se inscreve. Então vamos lá para a nossa resenha dupla. Vida à Deriva é uma história real, então tanto o livro como o filme foram baseados nessa história real. E aí nele a gente vai conhecer a Tami, que é uma jovem que vem fugindo da família. Desde completar a maioridade, ela sempre buscou o mar como refúgio. Ela encontrou o oceano, não sei se eu posso dizer, como a sua casa. Então ela navega, sempre trabalhou em barcos com esse desejo de estar viajando, conhecendo o mundo. Até que ela conhece o Richard e aí surge um amor entre os dois. Mas só que no livro e no filme, essa forma deles se conhecerem é um pouco diferente, mas acaba sendo na mesma essência, né? Quando eles se conhecem. E aí, o que é que vai acontecer mais à frente? Ao se conhecerem, ao se apaixonarem, eles decidem viajar pelo mundo juntos, em um barco que é o do Richard. E aí, ao longo dessa viagem, eles vão viajando, fazendo amizades. Eles estão no Tahiti. E aí, um casal de amigos, o Richard, convida ele para levar de volta o barco desse casal até San Diego. E San Diego é aonde mora a família da Tami. Isso mesmo. E aí, meio que acaba tendo umas turbulências se eles vão levar ou não, mas acaba que sim, eles vão levar esse barco. Então, nessa viagem, levando esse barco de volta para San Diego, de Tahiti a San Diego, acaba que uma grande tempestade ataca o casal. Isso mesmo, em pleno alto mar. E após essa tempestade, eles ficam literalmente à deriva. Na verdade, somente a Tami, porque o Richard não resiste. Daí vocês vão entender a partir de agora um pouco das diferenças que acontecem tanto no livro como no filme, porque a forma como ele é contado é diferente, mas a essência é a mesma, gente. Vocês vão entender. Então o que é que acontece? No livro existe uma voz que conversa com a Tami após o acidente. Essa voz ela sempre fica como um meio de estar incentivando a Tami a sobreviver. Porque assim que passa toda essa tempestade, a Tami acorda toda machucada e ela percebe que o Richard não está ali. E que, eu não sei dizer o nome da aparelho, é como se tivesse uma corda, mas na verdade não é uma corda, não é assim que chama. E aí rompeu e claro, o Richard foi para o mar. Então, essa voz a gente sente enquanto lê o livro que se assemelha ao Richard, porque a forma de falar, tudo mais, mas ela acaba pensando que é coisa da cabeça dela. Mas essa voz vai estar presente com ela ao longo do livro, até porque o acidente ele acontece logo no primeiro capítulo do livro. E aí a voz vai percorrendo a história com ela, sempre incentivando ela a salvar, porque ela vai estar, claro, vai estar muito triste, porque a pessoa que ela ama, ela sabe que foi literalmente devorada pelo mar por causa de uma tempestade. No filme, existe uma pequena diferença. O que é que acontece? No filme, assim que ela acorda, ela percebe que o Richard está num bote. E aí ela vai utilizar, né, o barco pra chegar até ele e salvar. E aí no filme, é muito interessante, gente, porque
a gente sente a presença da voz, que na verdade é o Richard. E o que é que acontece? Como ela está em alto mar, por causa do sol, tudo é uma ilusão. Isso mesmo, a voz que a gente vê aqui no livro, a gente vê de forma mais visual no Richard, porque ele realmente morreu. Então, ao longo do filme, o Richard, que ela tá, tipo, cuidando ali, porque ele vai estar todo machucado, é a voz. E a gente consegue ver ao final do filme que, que a voz está presente, é o Richard, e tudo foi ilusão da cabeça dela. E aí a voz é ele que fica incentivando ela a seguir o percurso até chegar em terra firme, porque a meta deles é chegar no Havaí, porque é o que é mais próximo, porque eles estão num espaço, quando eles ficam à deriva, eles estão num ponto do mar onde não está nenhuma linha de voo nem de navio para passar naquele ambiente. Então, o foco é chegar no Haiti, que é o lugar mais próximo, mesmo sendo longe. Essa coisa da voz não é a única coisa que é alterada entre o livro e o filme. A ordem cronológica dos fatos, ela acontece uma alteração. Contudo, não acontece a alteração do fato em si. O fato ele acontece, mas tanto no livro como no filme a ordem cronológica é meio que diferente. Aqui o acidente ele é contado logo no primeiro capítulo do livro. Já no filme a gente vai ver do final. Quando o filme inicia, ele já inicia com o acidente tendo ocorrido. Então acaba que a gente vê já o barco todo destruído. A gente começa o filme com a Tami acordando após a tempestade. E aí, essa tempestade vai contar tudo que sucedeu com os flashbacks deles conhecendo, da vida um pouco de cada um ao longo do filme. E o acidente em si que acontece com a tempestade vai ser contada ao final do filme. No livro, não. A gente primeiro tem um primeiro capítulo, meio que introdutório, a gente conhecer os personagens até que acontece o acidente. E aí, ao longo do livro, a gente vai conhecendo mais a fundo cada um dos personagens, a história de cada um, com vários flashbacks, porque aqui tem vários flashbacks. Outro ponto muito importante, que existe um pouco de diferença entre as duas produções, mas que acaba estando ali presente, é Deus. Filme, a gente não vê tanto isso, eu não lembro de ter visto tanto isso, mas no livro acaba que a voz, ela meio que deixa a Tami em dúvida se é Deus conversando com ela ou se é Richard. No filme eu acho que isso não acontece tanto porque eles colocam mesmo a ilusão de ser o Richard ali, mesmo achando que foi meio que não foi tanto uma ilusão, sabe? Meu ponto de vista, eu acho que o Richard realmente esteve presente ali e que Deus colaborou para tudo aquilo acontecer. Eu acho que o Richard só foi embora quando a Tami estava realmente salva. Eu acho que pra mim, tanto no livro como no filme, é isso. Uma coisa que eu acho com reflexão que é deixada aqui, o quanto o amor verdadeiro, ele pode atravessar e transcender tempo e espaço. Tipo, não importa realmente o que aconteça, a situação que você está. Se o amor ele é verdadeiro, ele realmente vai acontecer. Uma coisa muito interessante que ao ler esse livro é o quanto ele mexeu comigo, sabe? Eu comecei a ler ele num sábado, que foi mais ou menos assim por volta de 11 horas da manhã. E quando foi no sábado, tipo quase 6 horas da tarde, eu fiz pausas, claro, pra almoçar e coisas do tipo. Mas aí quando foi 6 horas da tarde, eu já tinha lido quase 200 páginas. E o livro, ele tem cerca de 260 páginas, quase isso. Eu teria terminado ele naquele mesmo dia, mas aí teve uma correria. E no dia seguinte, assim que eu acordei bem cedo, eu finalizei as outras 60 páginas, assim, tipo, li em menos de 24 horas. Eu fiquei tão conectado com essa história que aquilo meio que me doía muito saber que é uma história real e que a Tami foi tão guerreira, mesmo eu senti a dor dela, sabe? De ter que lutar pra ficar viva, sabendo que o amor da vida dela morreu, sabe? Isso é muito. Eu acho que isso é a maior diferença. A dor dela, a gente sente. Quando a gente assistiu o filme, enquanto eu assisti o filme, eu fiquei muito empolgado. Muito empolgado quando ela salvou o Richard logo no começo. Meu Deus, ele não tá vivo, isso é muito diferente do filme. Mas ao longo que aquilo foi acontecendo, eu fui percebendo que o Richard era a voz. Isso me doeu mais ainda, entendeu? Porque eu estava tão empolgado em ver que ele estava vivo,
E na cena em que a gente percebe, e que ela também percebe que tudo era uma ilusão da cabeça dela, dói muito, porque é real. É muito real. Principalmente você saber que é uma história que aconteceu. Eu acho que eu tô repetindo isso direto, mas eu acho que é uma reflexão que precisa ser feita. A maior diferença de você ler um livro de ficção para um livro de não ficção. No livro de ficção, você se aprofunda naquilo, você cria um imaginário todo, porque você sabe que é um livro de ficção que foi criado por alguém aquela história. Mas quando é um livro de não ficção, parece que a dor e todos os sentimentos duplicam, porque você sabe que tudo aquilo que está sendo contado, que você está lendo ou está assistindo, aconteceu, principalmente quando envolve uma tragédia, sabe? E isso acaba que te envolve mais. Eu acho que é isso. Eu quero dizer que a leitura, como vocês perceberam, que eu falei que foi uma leitura super rápida, eu literalmente me apaixonei. Eu acho que é um dos livros. Não, acho não. É um dos meus livros favoritos da estante. É uma das minhas melhores leituras de 2018. Pra mim, esse livro marcou muito. E com certeza eu vou voltar a reler ele várias vezes. Eu fiz várias marcações com post-its. Não sei se vocês estão vendo, olha. Eu marquei várias coisas com post-its. E aí, o filme também é muito maravilhoso. Eu acho que é o tipo de dois conteúdos que não importa se você vai ler o livro primeiro e assistir o filme depois, ou se você vai assistir o filme primeiro e depois ler o livro. Porque os dois são a mesma história, gente. A mesma história mesmo. Mesmo que a ordem dos fatos estejam alteradas no filme, isso não altera o fato. A ordem como as coisas acontecem no filme não altera a história. É a mesma e você se sente bem mais conectado. Eu acho mais válido você ler o livro primeiro, porque você vai sentir mais profundamente. E quando você vai assistir o filme, você vai ver tudo aquilo que você sentiu de uma forma mais visual. Essa é a minha indicação. Eu super indico essa história, Vida à Deriva. Eu tenho certeza que vai mexer com você, assim como mexeu comigo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer se você assistiu até o final. Se você ainda não é inscrito, lembra de se inscrever aqui no canal. Também passar lá no meu blog pra visitar. E no meu Instagram, vou deixar o link para os dois aqui embaixo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!